Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje eu trago o resumo dos episódios 8 ao 11 da segunda temporada de Mushoku Tensei. E não se esqueçam, tem link na descrição do vídeo para o resumo das duas primeiras partes. E se esse vídeo bater 1000 likes, eu trago o resumo dos próximos episódios. Sem mais delongas, vamos pro anime! Um dia, como de costume, Rudeus está na sala de aula, mas algo o está incomodando. Ele acaba fazendo muito barulho e é repreendido por Cliff por ser barulhento demais. Após isso, ao sair da aula, ele nota um grupo de estudantes que está incomodando um garoto, que se revela ser o próprio Cliff. Nesse momento, Rudeus intervém, e os alunos, por saberem que Rudeus matou um dragão, deixam o garoto em paz, e Cliff o agradece por tê-lo salvado. Em seguida, Cliff procura Rudeus para pedir um favor. Acontece que ele se apaixonou à primeira vista por uma bela moça que viu enquanto caminhava, e queria que Rudeus o ajudasse a conhecê-la. A moça em questão era Inalise, e Cliff queria que Rudeus os apresentasse. Quando ouve isso, Rudeus fica surpreso e tem suas dúvidas, já que Inalise não seria uma boa opção amorosa devido à sua maldição que a torna obcecada por homens. Como de costume, Rudeus conversa com Fitz para pedir conselhos sobre romance. Fitz revela que também está apaixonado por alguém, embora menciona que se apaixonar e ser rejeitado às vezes seja assustador. No entanto, Fitz aconselha Rudeus a apresentá-los e deixar o destino decidir, pois tudo depende das duas pessoas envolvidas. Após isso, na mesma tarde, Rudeus encontra Cliff e apresenta Inalise. No início, tudo parece correr bem, mas quando Cliff faz sua confissão, Inalise conversa com Rudeus para perguntar o que se trata. Rudeus então menciona o interesse de Cliff por ela, embora Inalise pareça não aceitá-lo muito bem, pois ela não queria compromissos sérios devido sua maldição. Assim, Rudeus os deixa sozinhos para que Inalise pudesse rejeitar Cliff conforme ele havia sugerido. No entanto, no dia seguinte, Rudeus vê os dois se abraçando e beijando. Eles já eram um casal, e Inalise estava perdidamente apaixonada por Cliff. A razão para isso é que Cliff fez uma promessa de ajudá-la com sua maldição e seus desejos por homens. Rudeus não tem problemas com a situação e os apoia. A temporada de acasalamento da raça dos demi-humanos começa. Os machos e fêmeas se enfrentam como parte do ritual de acasalamento. Por Linha e por Senna serem da raça das bestas e também princesas, eram muito cobiçadas, então elas deixaram Rudeus encarregado de lutar por elas, já que ambas têm muitos pretendentes, mas não parecem interessadas em nenhum deles. Rudeus teve que enfrentar vários machos que queriam se casar com Linha e por Senna. Alguns esperaram uma longa fila para ter sua chance. Rudeus fica rapidamente exausto, e Fitz, ao vê-lo, pergunta se ele está bem. Rudeus responde que não, mas quando Rudeus começa a falar sobre mulheres, Fitz fica irritado, quase como se estivesse com ciúmes. Quando Rudeus o seguiu, se deparou com algo incomum. Um homem roxo com 6 braços derrotou todos os machos da fila. Esse homem era o rei dos demônios, Badigad, e o noivo da grande imperatriz do mal, Kirishika, e veio à universidade procurando Rudeus, pois sua noiva havia falado muito sobre Rudeus para ele, e Badigad decidiu desafiá-lo. A batalha estava prestes a começar. Antes da luta, eles concordam que se Rudeus perdesse, o rei dos demônios não o mataria. Além disso, Badigad propôs um desafio. Rudeus poderá usar sua magia mais poderosa contra ele. Se conseguisse causar dano, seria declarado vencedor. Caso contrário, perderia. Rudeus usou todo o seu poder para criar um cone giratório capaz de perfurar qualquer coisa, e o lançou contra o rei dos demônios. Badigad foi atingido fatalmente, ou era o que todos pensavam, pois ele logo se levantou e declarou Rudeus como vencedor. Mas em seguida o demônio deferiu um golpe brutal em Rudeus, mas apesar disso ele estava bem. Agora Rudeus terá que lidar com a presença desse estranho homem que apareceu na classe usando o uniforme. Um dia, Fitz estava caminhando com a princesa Ariel e cruzou o caminho com Rudeus, que estava conversando com suas colegas. Isso o deixou nada feliz, e a princesa Ariel notou isso. Mais tarde, Ariel conversou com Fitz sobre Rudeus, e a princesa descobre que Fitz ainda não revelou sua identidade a Rudeus, pois teme que ele não se lembre dela. De qualquer forma, a princesa Ariel autorizou Fitz a fazer o que desejasse com o assunto de Rudeus. Enquanto isso, Rudeus está investigando sobre o desastre de Fitoa, e chegou à conclusão de que há uma possibilidade de que seja uma invocação. Ele
pergunta a Fitch se conhece alguém que possa ajudá-lo, e Fitch diz que há uma pessoa chamada Silent, uma estudante muito habilidosa em magia de invocação. Ouvindo isso, Rudeus agradece a Fitch por ajudar, e vai rapidamente procurar por essa famosa estudante. Mas assim que a viu, ele começa a ter terríveis lembranças de quando Osterge o matou. Isso fez com que Rudeus entrasse em pânico e desmaiasse. Ele acordou no colo de Fitch, na sala de Silent. Lá eles conversam mais calmamente, e ela se apresenta como Nanahoshi, a garota mascarada que o salvou, pedindo para que ele fosse ressuscitado por Osterge. Nanahoshi também revelou que vem do mesmo mundo que Rudeus, especificamente do Japão, mas ao contrário dele, ela não reencarnou, mas foi invocada, tendo características diferentes, como não envelhecer e não ter nenhum poder mágico. Ela apareceu em Asura e conheceu o deus dragão, que a acolheu. Juntos viajaram pelo mundo à procura de duas pessoas e também encontrar uma maneira de fazê-la retornar ao seu mundo. Ela explicou que em pouco tempo conseguiu encontrar algumas informações usando os círculos de invocação encontrados nas ruínas da guerra entre humanos e demônios. Porém, essa é uma informação restrita. Nanahoshi propôs um acordo a Rudeus. Ela ofereceria conhecimento, e ele lhe daria o poder mágico de que ela precisa, para que ambos possam alcançar seus objetivos. Rudeus aceitou a oferta. A primeira informação que Nanahoshi compartilhou foi que a transferência de Fitô ocorreu ao mesmo tempo em que ela apareceu naquele mundo. Então há uma possibilidade de que ela tenha sido a causa. Ao ouvir isso, Fitch não consegue conter sua raiva e imediatamente ataca Nanahoshi, pois ela mesma acabou de admitir que causou a transferência e todo o sofrimento que ela trouxe consigo. Mas Rudeus interveio e explicou que, embora a Nanahoshi possa ter sido a causa, ela é outra vítima que foi levada para aquele mundo contra sua vontade. Fitch finalmente se acalma. Nanahoshi destaca que nem mesmo Osterge sabe exatamente o que aconteceu, mas a garota quer reverter os danos. Mas para isso ela precisa de muita energia mágica. Depois disso, Rudeus fala com Fitch, dizendo que ainda tem muitas dúvidas sobre algumas coisas, mas que por enquanto confiará em Nanahoshi. Já se passou um ano na universidade, e Rudeus não tem parado de ter reuniões com Nanahoshi, e passado menos tempo com Fitch. Ele ainda estava em busca da cura para sua impotência, e agora se tornou amigo do grande demônio com quem lutou. Mas isso também fez com que os outros estudantes agora tivessem medo dele. Durante seu tempo livre, Rudeus passava o tempo trabalhando com Nanahoshi em experimentos envolvendo círculos de invocação. Ela buscava entender o processo de invocação de seres humanos, para talvez reverter o procedimento e retornar ao Japão. Eles concordaram que se ela conseguisse voltar para a Terra, todo o seu conhecimento seria deixado para Rudeus, mas enquanto isso ele teria que estudar por conta própria. Depois disso, Yinya e Purcena apareceram e conversaram com Rudeus sobre a hierarquia e a posição em que ele está agora, e que ele só precisa derrotar Fitch para se tornar o estudante mais forte da Academia de Magia, embora ele não pareça estar muito interessado nesse título. Por outro lado, Cliff conversa com Rudeus para perguntar se ele sabe algo sobre maldições. Rudeus diz que no passado um ser poderoso chamado Laplace passou sua maldição para objetos, que são as lanças dos Superges, mas ele não tem mais informações sobre isso. Após isso, Rudeus vê que os avanços mágicos com Judy tiveram excelentes resultados, pois a garota já é capaz de criar pequenas figuras, embora lhe falte precisão. Depois disso, os dias passam, e Rudeus recebe uma carta de um velho amigo conhecido, seu amigo Sol, que o convidou para se encontrar com o grupo para conversar e passar um tempo juntos. Rudeus aceita o convite e Sol parece impressionado ao ver que ele e Nalise agora tem um namorado, embora ele saiba que a garota tem um pequeno problema com homens. Depois disso, Sol se despede de Rudeus, pois ainda tem que resolver alguns assuntos com seu clã. Após a reunião, Rudeus foi dar um passeio. No caminho, encontrou Fitz e Luke, mas algo estava estranho, pois eles não estavam acompanhados da princesa Ariel, e parecia que Fitz estava evitando Rudeus. Ele não entendia, pois não tinha feito nada para irritá-lo, e eles não se viam há algum tempo. A atitude distante de Fitz magoou o coração do pequeno Rudeus, que passou dias pensando nisso. Ele quis se distrair um pouco e foi ler livros. Lá encontrou Fitz, que o cumprimentou com alegria, como se nada tivesse acontecido. Rudeus não entendia e pediu uma explicação. Fitz explicou que quando acompanhava a princesa não podia falar, pois com a voz de uma criança as pessoas poderiam subestimá-lo, o que não seria conveniente para um guarda-costas.
costas. Após ouvir a explicação, Rudeus chegou a uma conclusão e se acalmou. Ele acreditava que Ariel de alguma forma se transformava em Fitz, e por isso ignorava para que ele não descobrisse. No entanto, nada mais importava, pois tudo estava bem, e Rudeus estava animado com as coisas interessantes que estavam por vir. Entretanto, algo aconteceu quando Rudeus voltou a ver Fitz. Ele percebeu algo muito sério. Toda vez que o via, ficava encantado com ele, com seus lábios, seu sorriso e seus gestos. Ele estava apaixonado por Fitz. No entanto, algo estava errado, pois Fitz não deveria ser um homem. Ele decidiu investigar com o vice-diretor, mas não obteve informações úteis. Rudeus estava confuso e não sabia o que fazer, até que teve um encontro inesperado com Fitz. Durante um acidente, os dois caíram, e Fitz acabou em cima de Rudeus. Esse contato acidental faz o seu colossal titã reviver, e foi o suficiente para Rudeus perceber que Fitz era na verdade uma mulher. Fitz negou e fugiu. Rudeus encontrou uma pista para a cura em Fitz, mas decidiu lidar com a situação com cuidado, pois Fitz queria ser tratado como homem por enquanto. Então Rudeus continuaria fazendo isso, e assim ele estava ansioso pelo que estava por vir. Enquanto caminhava, Rudeus não conseguia parar de pensar em Fitz e em tudo o que aconteceu. No entanto, ele é interrompido por Luke, que quer falar com Rudeus sobre Fitz. Rudeus não sabe muito sobre Fitz e prefere evitar qualquer tipo de contato. A Ariel, por outro lado, convoca Fitz para conversar e diz a ela que agora que Rudeus sabe que ela é uma garota, é hora de Fitz revelar que ela é Sylph de uma vez por todas. Fitz deve superar sua hesitação, pois Ariel considera Fitz mais do que um guarda-costas, mas sim uma amiga. A Ariel promete apoiar Fitz em sua confissão, mas também a ameaça, dizendo que se ela se arrepender por ser covarde, a Ariel não permitirá que Fitz interaja com Rudeus novamente. Após a conversa com Ariel, Fitz e Rudeus decidem sair em uma expedição para procurar uma flor que Ariel mencionou. Durante a viagem, Sylph, apesar de seus sentimentos, tenta conter suas emoções. No entanto, ela decide levar as coisas mais a sério após a conversa com Ariel e está disposta a correr o risco. Durante a expedição, Sylph pede a Rudeus para emprestar sua varinha mágica. Rudeus conta a ela que uma jovem nobre deu esse cajado para ele de presente em seu 10º aniversário. Sylph pega o cajado de Rudeus como parte de um plano para criar uma chuva mágica e canalizar a magia para impedir Rudeus de parar o feitiço, deixando-a exausta. Quando percebem que precisam se abrigar da chuva, eles encontram uma caverna, mas ambos estão encharcados. Rudeus não tem problema em secar suas roupas, mas Sylph hesita em fazê-lo. Rudeus compartilha a história de um encontro com uma elfa na infância, que o ensinou que era um tabu ser visto nu por outra espécie. Rudeus, preocupado em fazê-la se sentir desconfortável, se oferece para deixar a caverna e dar-lhe privacidade. No entanto, Fitz o impede e revela sua identidade como Sylph. Com isso, ela expressa seus sentimentos por Rudeus e não quer se afastar dele novamente.